Bem, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, ainda que virtualmente. Né? Quem não me conhece, eu sou o Denis, sou professor lá do IMD e recebi o convite, né, da equipe de organização dessa capacitação para falar com vocês sobre as ferramentas do G Suite, ou Google for Education, como a gente vai chamar, a partir de algumas iniciativas que nós já tínhamos lá no IMD, com formação de professores, principalmente professores da educação básica, e nós temos algumas formações presenciais sobre essas ferramentas, essas que nós vamos apresentar e algumas outras. E comigo, né, participará nesse momento, e aí terá inclusive o maior tempo de fala, o Rodolfo, né, que é o meu orientando de mestrado do Programa de Inovação em Tecnologias Educacionais. Ele vai falar com vocês sobre a ferramenta, e está aqui nos acompanhando com a interpretação em Libras, a Juliane, e acho que o Júnior também estará aqui com a gente. Tá? Então, nós preparamos para vocês um slide que eu vou abrir, tá bom? Para mostrar como a gente pretende conduzir este módulo, certo? E depois o Rodolfo vai ter um momento com vocês para falar sobre apresentar as ferramentas, né? Como serão tratadas as coisas aqui no nosso curso, tá bom? Bem, acho que todos já estão vendo aí a tela do slide, né? Imagino. Então, como eu falei, né, Rodolfo e eu fomos chamados para fazer essa apresentação para vocês. Essa apresentação, ela é parte da equipe Obama, né, é uma equipe a qual eu coordeno, faz parte do nosso grupo de pesquisa, que é o GIF, Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Informática na Educação, o qual nós fazemos parte do Programa de Inovação em Tecnologias Educacionais, está no IMD e, evidentemente, na UFRN. Essa apresentação, vocês podem ver aqui, no canto direito da tela, ela tem um endereço eletrônico que vocês já podem acessar essa apresentação de slides, ela estará disponível. Este vídeo, assim como esse slide, também estará disponível no nosso AVA Progesp, tá bom? Bem, então primeiro quem somos, né? Pode não parecer, mas esse da esquerda na foto aí sou eu, né? Há algum tempo. Como eu disse, sou professor de MD, minha formação toda é em educação, mas sempre com olhar para as tecnologias educacionais. Ao centro está o Rodolfo, né, ele é pedagogo, tem formação de Google Innovator, daí para ele ter essa expertise para falar sobre as ferramentas do Google com vocês, né, além de ser aluno do mestrado do PPGIT. E ao lado direito está a Amanda, que nos auxiliará na condução desse módulo, tutorando vocês, inclusive ela deve estar online com vocês nesse chat aí do YouTube, e quaisquer dúvidas vocês vão colocando, ela vai coletar para a gente, algumas inclusive ela já pode responder. Além de, claro, ela vai nos acompanhar no fórum de dúvidas lá do ambiente virtual, tá bom? Bem, então, quais os objetivos que a gente elencou para esse momento da capacitação, para esse módulo? Então, a gente adotou uma ideia de um objetivo geral, que seria que ao final desta capacitação, vocês estivessem aptos a adotar o Google Classroom, que também a gente vai chamar de Google Sala de Aula, tá? E o Google Meet, na realização de aulas remotas. Então, a gente fez uma adaptação das oficinas que nós ofertávamos na Obama, na equipe Obama, para esse contexto agora das aulas remotas. E aqui um adendo, inclusive, para os professores da UFRN. Então, caso a gente tenha algumas outras pessoas acompanhando, né, é claro que a ferramenta ela serve para qualquer nível de educação, qualquer instituição, mas em alguns momentos, talvez, a gente vá sempre exemplificar com a realidade dos professores da UFRN. E como objetivos específicos, nós elencamos identificar as ferramentas do G Suite for Education para a prática docente, né, mostrar para quem não conhece, saber como acessar essas ferramentas e quais são, embora que a gente não vai ter condições de tratar da totalidade delas. Né? Criar turmas virtuais no Google Sala de Aula e usar suas funcionalidades. Também a gente vai apresentar aqui as principais funcionalidades dessa ferramenta para que vocês possam pensar como uma alternativa para utilizar nas aulas remotas. E, por fim, abrir e gerenciar videochamadas para aulas remotas com o Google Meet. Né? E aí o Google Meet vai num adendo porque ele não é em si uma ferramenta educativa, né? A gente pode chamar que é educacional, em que nós demos a abordagem desse uso pedagógico dela. E aí, claro, a gente vai tratar como pensar isso na sala de aula. Então, para iniciar, a gente faz, né, aquele esclarecimento, que deve ser a pergunta de alguns de vocês. E o que são o G Suite for Education, o Google Classroom e o Google Meet? Então, como eu falei anteriormente, o G Suite é um conjunto de aplicativos
como a gente pode dizer, ferramentas de produtividade que a Google produziu para que nós utilizemos no nosso dia a dia. Então, ele vai desde o e-mail, né, o Hangouts, que evolui agora para o Meet, a agenda, o Google Drive, né, que alguns de vocês conheçam, que ele serve não só como um ambiente para guardar os seus arquivos online nas nuvens, mas também editar documentos de texto, planilhas eletrônicas, apresentações de slide, produzir formulários, entre outros. Como também estão incluídos o Google Classroom e, claro, o Meet, que nós vamos tratar aqui de forma específica, né? Então, o G Suite é importante que vocês compreendam por um aspecto, e daí esta foi uma das motivações dessa módulo, dessa oficina, dessa capacitação, porque a UFRN, inclusive, assim como algumas unidades acadêmicas especializadas e departamentos, já tem um componente da G Suite instalados para uso de professores e alunos, tá? Então, a gente vai falar rapidamente sobre isso para que os professores da UFRN que ainda não tenham acesso, conhecê-los. E, claro, o Google Classroom e o Meet, como eu falei, nós vamos conhecer com um pouco mais de detalhe. Atenção, que é o foco deste módulo. Então, o G Suite, como eu comentei, ele está disponível, né, para professores por meio do SIG RH. Então, os professores que acessarem o seu ambiente, aqui eu botei um pedaço da tela, né, do meu espaço, e vocês vão ver que embaixo da foto de vocês vai ter essa opção Google for Education. Então, os professores, tá, vão acessar esse ambiente no SIG RH, clicar nessa opção e criar esta conta. É uma conta que é gerenciada, ela gerencia o e-mail, como do Gmail, praticamente tudo igual que se alguém já está acostumado a usar o serviço da Google. A diferença é que sua conta será @ufrn.br. E um detalhe importante que, em razão da pandemia, esta conta ela está, no momento, num caráter temporário, tá, para professores. Então, professores que queiram usar, e a gente vai falar disso, que é importante, caso queiram usá-la, porque todos os seus alunos têm que estar no mesmo domínio. Então, se nós já tínhamos, pelo SIGA para os estudantes, os professores que quiserem adotar e não usar sua conta particular, né, aquela @gmail.com, poderão, se quiserem, criar no Google for Education da UFRN o seu ambiente. Como é uma senha temporária, não estranhe que vocês vão perceber lá que vai criar uma numeração, né, ufrn@ufrn.br. Mas, como eu disse, isso se deve por ser uma versão temporária, conforme fomos informados pela Sinfo, mas que há uma intenção real e breve de criar uma versão definitiva para professores. Então, nesse contexto, essa versão temporária está disponível para professores. Denis, mas eu não quero criar da UFRN, sem problema. Você pode criar com a sua conta Gmail, mas, e o Rodolfo vai falar mais à frente, todos os membros, no caso do Classroom, eles estarão que está no mesmo domínio. Então, se você criar sua sala no @gmail, seus alunos terão que usar o @gmail. Se você usar o @FRN, seus alunos também terão que ter acesso por esse domínio, tá bom? E o Google Classroom, né? Então, ele serve, a gente diz, como uma alternativa para o SIGA, mas a gente pode dizer que muito do que se faz no SIGA é possível fazer por meio do Classroom, né? Ele permite a abertura de turmas, você pode criar um ambiente para a sua turma específica, né, da disciplina A ou X. Você permite que você envie mensagens e notificações, inclusive no mural, em que todos veem, os alunos podem interagir com os demais, semelhante a um fórum. É permitida a criação de tarefas, e o que é interessante aí, talvez diferencial, a gente pode dizer em relação ao SIGA, é que ele permite que você dê um feedback sobre essas atividades, inclusive pontuando, mas o SIGA também faz. Só que a diferença é que essas atividades você pode fazê-las de forma integrada com o Google Drive. Então, eu posso pedir desde um documento de texto, ou mesmo a produção de um slide, ou de uma planilha, seja lá o que for, para que os alunos entreguem e vai usar aquele ambiente lá do seu Google Drive. Lembrando que, se for da domínio institucional, como eu falei, da UFRN, vocês não terão acesso ilimitado. Então, pode guardar muito arquivo sem nenhum problema. Diferente se for na conta pessoal particular, que ela há uma limitação. E o outro é o Google Meet, né, que acho que essa é a grande novidade nesse contexto de ensino remoto, né, que a gente tentar simular aquele contexto da sala de aula, e que a gente destaca que ele é importante, porque a gente não pode entender que a aula é só a transmissão da informação, né? Não é só eu criar um ambiente para reproduzir
e passar o conteúdo que estão nos materiais didáticos, né, seja ele um artigo, um texto, de um livro ou um vídeo, mas que eu possa interagir com os alunos. E essa interação que não seja só de um para muitos, semelhante ao que a gente está aqui, mas que tenha um mínimo de interação, que os alunos também tenham voz. Por que a gente chama a atenção disso? Porque a gente pode tentar simular o que se faz na sala de aula. Primeiro que o aluno vai ter a representação, evidentemente, né, o uso da linguagem falada, oral, mas também o gestual, texto, né, outros recursos, imagem que podem ser utilizadas, né, que podem ser utilizados num contexto de uma videochamada. Então, o Google Meet a gente tem como esse potencial. A vantagem também de ter uma conta institucional é que você pode ampliar o número de pessoas que participam. Salvo engano, e aí eu não tenho certeza do número, hoje é permitido 250 pessoas numa chamada. Então, vocês podem criar, acho que dificilmente, a não ser casos excepcionais, a gente tenha turmas de graduação na UFRN com um número maior do que esse. Mas, enfim, ou seja, ele contempla significativamente a nossa necessidade. Então, como eu falei, ele permite que você abra e agende as videochamadas. Então, você pode integrar com o Google Agenda os encontros síncronos que você fará com seus alunos, né? Permite que você gerencie os participantes, não só quem entra, né, e quem sai da sala, mas também gerenciar para que todos entrem com o microfone desligado, por exemplo, né, para evitar, em determinado momento da aula, que não haja interrupção. Além de, claro, o compartilhamento da tela. O professor pode compartilhar um slide ou algo que ele esteja riscando em um editor de imagem, né, semelhante a uma lousa, que os alunos possam visualizar. Bem, e sobre o nosso módulo, pessoal, antes de eu passar a fala para o Rodolfo, que ele vai trazer os detalhes de como se utilizar essas ferramentas, a gente planejou para esse módulo 3 categorias assim, de interação com vocês, né, como eu falei. Ensinar não é só transmitir a informação. Então, primeiro tem esse componente desta web aula, né, que a gente está fazendo essa exposição geral das ferramentas e funcionalidades. Algumas pessoas estão assistindo aqui ao vivo, mais de 260 pessoas, me parece, mas também ficará disponível para acesso offline, ou melhor, offline não, de forma assíncrona, né? Online tem que estar para poder acessar o material, né? Mas também esse é um recurso que nós consideramos inovador, que aí inclusive é o trabalho foco aí do mestrado do Rodolfo, que a gente vai tentar ampliar essa concepção, de trilhas digitais de aprendizagem. Então, o Rodolfo ele preparou para vocês, né, pela expertise que ele tem como Google Innovator, com esse recurso que a gente chama de recurso autoinstrucional, né, que vai guiá-los na apropriação das ferramentas. O que é isso, Denis? Então, essas trilhas vão mostrar para vocês o que fazer passo a passo para criar, seja a sala no Classroom, seja a videochamada do Meet. Além dessas 2 ferramentas, como eu falei, que elas são o carro-chefe da nossa capacitação, neste módulo, a gente também disponibilizou mais 2 ferramentas. Aliás, acho que o Rodolfo vai até confirmar que acho que uma terceira sobre recursos adicionais do Meet, eu acho que ele preparou também. Mas do Gmail, que é uma condição necessária para que vocês possam criar os ambientes no Classroom e no Meet, né? É necessário ter uma conta Gmail ou uma conta Google de G Suite, como eu falei, como é que o UFRN disponibilizou para a gente, @ufrn.br, né? Mas que é administrada pela Google. E também um do Google Forms. Por que a gente trouxe o Google Forms? Pela razão dele poder ser vinculado ao Classroom e o professor poder elaborar testes padronizados, com correção, feedback automático, né? Algumas possibilidades. Tá? Repito, não se trata aqui de rivalizar com o Cigar, muito do que o Classroom faz, o Cigar permite também, mas é mostrar para vocês uma outra possibilidade. Inclusive, é importante deixar registrado, nossa intenção não é dar receitas de como usar essas ferramentas. Aqui a perspectiva, como estava lá nos objetivos, é de fato instrumentalizá-los sobre como utilizar essas ferramentas para que vocês possam planejar e, claro, efetivar as aulas de vocês. Então, essas 4 trilhas, né, elas estão disponíveis no Ava Progesp, tá? Mas também, como é um produto já do nosso equipe de pesquisa, né, ele também estão disponíveis na plataforma Obama. Quem, porventura, quiser depois compartilhar esse slide com colegas fora desta capacitação, aqui tem um link que dá acesso à nossa plataforma, que ela é específica para trabalhar com a educação matemática, né, educação básica, mas nós temos esses recursos que servem também para professores de qualquer área. E uma terceira forma de interação que a gente elencou foi um fórum, né, lá no Ava Progesp,
para dúvidas, perguntas e descobertas. Acho que a gente também incentiva que o que vocês descobrirem, apresentarem, né, e aí sim proporem como forma de integrar nas aulas de vocês, vocês compartilhem não só com a gente, mas com os demais colegas cursistas, tá? Então, o que eu tinha para apresentar para vocês neste momento é isso, né? Agora eu vou passar a fala ao Rodolfo. Desde já agradeço a todos que se interessaram pela essa apresentação. Repito, ela não se encerra nesta web aula e esperamos interagir com vocês e estaremos disponíveis para quaisquer dúvidas e informações, tá bom? Então, eu, Denis, fico por aqui e o Rodolfo agora vai acessar para apresentar para vocês as ferramentas do Google Classroom e do Google Meet, tá bom? Obrigado e até mais. Continua online. Valeu, professor Denis. Boa tarde a todos. Fico muito feliz com o convite em estar participando dessa web aula e desse projeto para auxiliar os professores da UFRN. Vamos iniciar primeiramente com a ferramenta Google Sala de Aula, do inglês Google Classroom, mas a gente vai tratar ela como Google Sala de Aula para ficar mais fácil de visualização para todos. Sou aluno do mestrado em Tecnologia e Tecnologias Educacionais do IMD, também sou pedagogo e Google Innovator. Então, vou iniciar compartilhando minha tela. Espero que todos estejam visualizando aí minha tela. Está disponível no Google. Pronto, minha tela já está aparecendo? Tá disponível no Google já. Pronto. Primeiro passo, você tem que ter uma conta Gmail. E como eu crio uma conta Gmail? Você acessa a página do Google ou gmail.com.br e faz acesso à sua conta Gmail. A gente, no Ava Project, a gente já tem uma trilha informando como você pode estar criando sua conta Gmail. Ao criar sua conta Gmail, você vai ver que você agora tem acesso a esses 9 quadradinhos aqui na tela. Esse botão ele se chama Google Apps. E aí ele tem todas as funcionalidades e ferramentas do Google. A gente vai lá fazer a barra de rolagem aqui. E aí a gente vai para Google Sala de Aula. Então, repetindo. Fiz o login na minha conta Gmail. Clico nos 9 quadradinhos que eu tenho aqui. Procuro o Google Sala de Aula e acesso. Pronto, ao acessar o Google Sala de Aula, eu vou ter um botão aqui de mais. Esse botão eu posso criar ou participar de uma turma virtual. Então, vou dar um exemplo de criação da turma virtual. Eu leio os acordos aqui do Google. Nome da turma. Qual sessão essa turma é? Disciplinas de matemática, disciplinas de português. O assunto que trata dessa turma e a sala que essa turma faz parte. Como eu já criei uma turma, eu só vou fazer a demonstração, eu não vou criar essa daqui especificamente, não. E aí eu vou acessar a turma que eu criei. Antes de acessar a turma, sempre nesse menu de turmas, eu vou ter a quantidade de alunos, as tarefas que estão ordenadas para que os alunos realizem as atividades. Eu vou ter a pasta do Google Drive, que assim que você cria uma turma virtual no Google Sala de Aula, ele já cria uma pasta no Google Drive. E aí, agora eu já tenho minha turma virtual criada. Primeiro passo, personalizar. Eu posso selecionar um tema para deixar a turma, eu posso colocar uma foto também. Aqui eu tenho o código da turma. Então, com esse código, os alunos eles podem acessar a sala de aula. Eu posso convidar os alunos de duas formas. Eu posso tanto dar um código para eles, como eu posso convidar eles via e-mail. Então, aqui, a primeira parte, o primeiro menu que eu tenho é o mural. Nesse mural, eu posso colocar vídeos, arquivos do Google Drive, links, vídeos do YouTube, enfim. E também uma parte muito bacana é que eu posso compartilhar arquivos específicos com alunos. Eu posso jogar esse arquivo para todos da turma, ou posso colocar esse arquivo para alunos específicos. Então, posso colocar avisos, atividades aqui. Agora, o segundo menu que eu tenho no Google Sala de Aula é o menu de atividades. Quando eu clico em criar, eu tenho criar atividade, eu tenho criar atividade com teste, eu tenho criar pergunta, criar material, reutilizar uma postagem de outra sala de aula e criar tópicos. O que são esses tópicos? Os tópicos são o que servem para a gente organizar os materiais dentro do Google Sala de Aula.
pode ver que eu já criei aqui alguns tópicos, o tópico de dúvidas, o tópico de recursos e o tópico de atividades. O que seria reutilizar a postagem? Eu tenho 20 salas de aula, Rodolfo, eu quero pegar material de outra turma, posso? Posso. Você vai vir em reutilizar a postagem, vai escolher a turma que você quer pegar o material e vai pegar esse material. Eu tenho também postar materiais. Não quero jogar uma atividade para os meus alunos, eu só quero colocar um material para eles. Você vem aqui, coloca o título, a descrição desse material, você pode adicionar arquivos de diversos tipos e também linkar ele a tópicos específicos. E mais, você ainda pode selecionar atividades específicas e materiais específicos para um conjunto de alunos. Atividade e atividade com teste. Eu agora vou lançar uma atividade para meus alunos. O que seria essa atividade? Sempre que eu lanço uma atividade, eu vou querer alguma coisa em troca desse aluno. E aí eu vou colocar na descrição. Esse aluno ele pode me dar um Google Documentos, ele pode me dar um Google Planilhas, ele pode me dar um arquivo de texto, ele pode me dar um vídeo. Então, esse aluno ele sempre vai ter que... Ele tem a possibilidade de colocar algo dentro desse meu material. Então, título, instruções, os pontos que essa atividade vale. Essa atividade ela pode valer de 0 a 100 pontos ou pode não ter nota. A data de entrega. Então, quero que essa atividade seja para dia 27 de junho, às 23h59. E aí já vai ficar linkado com o Google Agenda também. O tópico que essa atividade faz parte. Essa atividade ela faz parte do tópico de atividades. Atividade com teste, aí eu já crio um Google Formulários, que é um teste. Também temos uma trilha do Google Formulários dentro do Ava Project, onde eu faço a trilha bem mais minuciosa dessa ferramenta. Mas o Google Formulários é um questionário, onde o professor ele pode colocar questões de diversos tipos, múltipla escolha, perguntas abertas, dentro desse Google Formulários. Então, essa atividade com teste é uma atividade, sendo que com teste do Google Formulários. E eu também tenho a parte de pergunta. Essa daqui é bem mais simples, porque ela vai permitir que o aluno responda uma pergunta curta, ou ele responda uma questão de múltipla escolha. E aí eu posso selecionar se eu quero que meus alunos respondam uns aos outros, ou se os meus alunos possam editar a resposta. Fica aqui no cantinho, e aí eu tenho essa possibilidade também. Eu já criei algumas perguntas dentro do meu Google Sala de Aula, e aí eu vou mostrar um pouco como é a visualização do professor também. Rodolfo, como eu faço agora para adicionar meus alunos? Lembrando que eu posso adicionar meus alunos com o código da turma, aquele código que fica no mural, ou eu posso adicionar o código, ou adicionar meus alunos via e-mail. Então, eu posso colocar qualquer e-mail aqui, e aí o ponto que o Denis falou, que é muito importante. Se o seu e-mail é professor@ufrn.edu.br, os alunos vão ter que ter também a conta ufrn.edu.br. Se o seu é Gmail, os alunos têm que ter a conta Gmail. Então, a conta criada no Google Sala de Aula tem que ser de mesmo domínio. Então, muito importante isso daí. Se você criar sua conta no Google G Suite, né, com a conta institucional, os alunos vão ter que estar com as contas institucionais também. Então, eu posso convidar a Rodolfo, colocar de um em um. Se você copiar de uma planilha e jogar aqui, ele já separa todos os e-mails e lança também. Aí só vir na opção de convidar. Voltando à parte aqui das minhas atividades, né, eu já coloquei algumas atividades. Eu vou mostrar um pouco do feedback que meus alunos podem dar. Eu fiz aqui uma atividade com teste, questionário de matemática, uma atividade do tipo atividade com teste. E aí eu visualizo essa atividade. O item foi postado no 11h37. E aí aqui, trabalho atribuído, ele mostra quantas pessoas receberam essa atividade, e entregues ele mostra quantos já entregaram. Então, ele sempre vai subtrair. E aqui ele vai me mostrar o formulário que foi realizado. Eu posso visualizar individualmente de cada aluno. Ele foi devolvido. E aí eu posso vir aqui e colocar a nota desse aluno dentro dessa atividade com teste. Então, de forma bem fácil, eu venho aqui, já coloco a nota do meu aluno, e aí eu posso devolver a nota para ele. E aí eu também posso colocar um comentário particular. E aí esse aluno ele também pode responder um comentário particular depois. Um outro tipo aqui, redação. Esse daqui, os alunos lançaram um texto para mim. E aí eu vou vir aqui, cliquei em Rodolfo, cliquei agora na atividade que ele lançou para mim.
E aí, ó, meu aluno ele pode lançar um documento. Rodolfo, só pedir para tu falar um pouco mais devagar, porque algumas ações as pessoas estão com dificuldade de acompanhar os caminhos. Embora, como a gente já falou, estarão disponíveis também nas trilhas, né? Mas aí certo. Tentar falar um pouco devagar, por favor. Certo, valeu, professor. Eu vou falar um pouco mais devagar agora. Eu estou mais aqui também com a questão do tempo. Lembrando que essas trilhas, esse passo a passo, ele vai estar todo no nosso ambiente virtual, de forma bem com imagens, com texto, então um pouco mais tranquilo. E agora eu vou falar um pouco mais devagar. Visualizei o arquivo que o meu aluno enviou para mim, né? O aluno enviou aqui um arquivo de texto. Eu posso dar a nota para esse aluno, eu posso adicionar um comentário particular para ele, e eu posso também adicionar comentários ao texto dele. Esse aluno ele me mandou um documento de texto, eu clico aqui no botão central de comentários, ou clico aqui na lateral adicionar um comentário, e aí esse aluno ele agora pode estar adicionando, desculpa, o aluno não, eu posso estar adicionando um comentário para o que o aluno fez, e ele vai poder visualizar isso também. Além, claro, de outras funcionalidades como grifar as atividades, grifar os textos e dar sugestões ao texto que o aluno subiu. Então, o feedback dentro do Google Sala de Aula, ele é bem mais completo, já que eu tenho acesso ao documento que o aluno colocou e ali eu posso grifar, eu posso colocar comentários, eu posso colocar sugestões, eu posso adicionar um comentário particular e, no fim, eu coloco a nota desse aluno. Aqui, ó, eu tenho o botão de devolver. Devolver esse envio ou devolver vários envios, se eles são de vários alunos ao mesmo tempo. E uma outra atividade muito bacana dentro do Google Sala de Aula é que eu posso criar rúbricas de avaliação. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma que eu criei. Essa daqui é para eu poder dar pontos ao meu aluno de acordo se ele chegou às habilidades que eu quero, né? Se ele foi bom, se ele foi razoável, se ele foi ruim. E aí, onde eu crio essas rúbricas? Essas rúbricas, elas são criadas dentro da proposta de atividade. Então, lá no final, eu tenho uma parte de rúbricas. E aí, o professor pode estar criando. Eu vou deixar essa parte para a parte de trilhas, dentro do passo a passo que a gente tem no AVA, porque é uma parte um pouco mais complexa e eu vou mostrar um pouco mais a visualização dela. Então, eu pedi aqui, envie um desenho que tenha as cores branco, azul e vermelho e a forma geométrica triângulo. 2 alunos meus já entregaram essa atividade e agora eu vou visualizar as atividades se forem entregues por esses alunos. Eu tenho o primeiro aqui, o primeiro aluno, ele me enviou. Posso abrir a imagem desse aluno, já que eu pedi que eles enviem uma imagem. E aqui está a imagem do meu aluno. E aí aqui do lado eu tenho a rúbrica dele e eu posso adicionar. Se eu clicar aqui em instruções, eu consigo lembrar, né, o que elas representam. Mas passando o mouse, ele já me fala aqui que é bom, que é razoável e que é ruim. Eu pedi um triângulo com cores azul e vermelho e branco. E aí, eu achei bom o desenho dele? Sim. A forma, ele utilizou o triângulo? Sim. Então, esse aluno, ele tirou 100 e agora eu devolvo para ele a nota. Então, as rúbricas servem para que seja muito fácil você dar esse feedback de nota e também você possa criar de acordo com as habilidades que você quer. E aí, X habilidade, ele alcançou pela metade, ele não alcançou, ele não atingiu. Então, você pode estar criando e dando as notas de acordo com esse formato. Outro formato que eu posso visualizar as notas dos meus alunos, então, eu já passei pelo menu Pessoas e agora eu vou passar pelo menu de Notas. Então, dentro do menu de Notas, eu posso visualizar todas as tarefas que eu já lancei para os meus alunos, a média da turma para aquelas tarefas e quais tarefas falta ainda dar o feedback, falta dar a nota. Então, o professor, falta isso daqui, e aí eu posso ir lá e dar a nota para essa tarefa. Eu já visualizei a tarefa de redação do Rodolfo conta teste. Eu acho que foi 70. E aí eu vou lá e já dou a nota para o aluno e clico em devolver. Então, nessa central de notas, eu posso ter a visão de todas as atividades do meu Google Sala de Aula. Além de ter a visão de todas as atividades, eu tenho a visão de todos os alunos.
o que me permite ter uma visão muito mais estratégica das atividades que foram realizadas e quem entregou essas atividades. E, por fim, no Google Sala de Aula, eu tenho um menu aqui de configurações de turma, onde eu posso fazer algumas alterações. Por exemplo, fulaninho talvez passou um link e o código da turma para uma turma que não é dele. Eu posso vir aqui, exibir, copiar, redefinir ou desativar o código da turma, e aí ninguém entra mais. Se eu desativar e redefinir, ele vai me dar um novo código para essa turma. O mural. Os alunos podem postar e comentar no mural, os alunos apenas podem comentar, os professores podem postar, só os professores podem postar e comentar, e aí fica uma configuração que cabe ao professor escolher. Em alguns momentos isso daí é válido, em alguns outros momentos não é tanto. Mostrar itens excluídos, se você excluir uma atividade, um mural, e aí você pode clicar essa opção para ficar mostrando os itens que forem excluídos. Parte de avaliação. Na parte de avaliação, eu tenho o cálculo da nota, né? O Google ele também gera uma planilha dessas notas, caso você não queira estar passando de uma plataforma para outra. Então, o professor ele pode escolher se ele quer ponderar por categoria de notas, se ele cria, ou se ele quer um total de pontos. Inicialmente, por ser o início ainda da utilização, eu aconselho que se use no total de pontos, que fica mais fácil. Mas você também pode criar por categorias. Então, eu tenho aqui categoria, deixa eu clicar novamente, categoria das notas, adicionar a categoria da nota, e aí eu tenho as categorias, por exemplo, trabalho em grupo. As atividades que tiverem trabalho em grupo, elas valem 40 pontos no padrão. Atividades individuais. As atividades que são categoria atividade individual, elas valem 60. E aí eu posso atribuir as notas para os meus alunos nesse formato também. Então, basicamente, no Google Sala de Aula, a gente tem esses 4 menus que são fundamentais, né? Vou só dar repetir para a gente deixar um pouco mais claro, mas lembrando que a gente vai ter nas trilhas, que estão no nosso ambiente virtual. Mural. O que eu posso fazer no mural? Postar avisos, postar materiais, escolher quais alunos eu quero que vejam esses materiais. Menu de atividades. Eu posso criar algumas atividades, né? Atividade que eu recebo algum documento do meu aluno, atividade com teste, onde esse aluno vai responder uma atividade do Google Formulário, uma pergunta, onde pode ser uma pergunta curta, que o aluno responde um pouquinho e ele pode comentar os dos colegas, ou uma pergunta de múltipla escolha. Eu posso postar materiais, aí, diversos tipos, né? Arquivos, links, vídeos, materiais do Google. Posso reutilizar postagens de outras salas de aula e eu posso criar tópicos para organizar a minha sala de acordo com os conteúdos. No menu de pessoas, eu posso adicionar professores e eu posso visualizar meus alunos. Eu também posso visualizar meus alunos de forma individual. Então, eu posso visualizar as atividades dos meus alunos no menu de atividades, se ela foi criada. Eu posso visualizar elas em notas e eu ainda posso visualizar individualmente de cada aluno no menu de pessoas. Então, se eu clicar, por exemplo, em Amanda Maria, eu vou ter as atividades que ela realizou e as atividades quando foram realizadas, se foram ou não devolvidas. Ainda posso visualizar atividades nesse formato. E, por fim, no menu de notas, eu posso visualizar todas as atividades de todos os alunos. E aí, ainda, além de visualizar, eu posso atribuir as notas para esses alunos. Então, esse é um pouco do Google Sala de Aula. Lembrando que nosso conteúdo mais aprofundado, mais descritivo, ele está nas nossas trilhas do ambiente virtual. E a gente também tem um fórum de perguntas e respostas, onde a gente pode trocar informações, tirar dúvidas, sugerir também materiais para outros colegas e criar essa comunidade dentro do nosso ambiente virtual, ok? Esse foi um pouco do Google Sala de Aula. Algumas dúvidas eu sei que vocês já estão fazendo aí dentro do chat. Logo mais eu recebo e também respondo essas perguntas também. Agora a gente vai para o Google Meet, certo? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Tá. Rodolfo, e aí tenta ser só um pouquinho mais, quando apresentar as ferramentas, para as pessoas tentarem pegar. Mas também já adianto a quem está nos assistindo, esse vídeo ficará disponível para acesso assíncrono, né, posterior,
além das trilhas de aprendizagem que estão lá no Ava Progesp, né? A vantagem do vídeo ficar gravado é que você pode retornar quando quiser, além da ferramenta de fora. Quanto a algumas perguntas que as pessoas têm feito, né, que parece que identificaram que no seu SIGA, no seu SIG-RH, no caso de professores, não estaria disponível a versão do Google for Education. Bem, o que a gente pode indicar é que registre o chamado com a Sinfo, tá? Porque, de fato, já deveria estar disponível para todos esta versão temporária, que depois a gente pode falar também pelo fato de quando tiver a versão final, né? Mas, por enquanto, é temporária esta versão e é o que dá para utilizar. Como a gente falou, é como uma possibilidade para que vocês possam, se assim acharem mais pertinentes, utilizar em alternativa ao SIGA-A. O Google Meet, porque até então no SIGA-A nós não temos uma versão, pelo menos no meu modo de entender e perceber, que permita a gente sincronizar, fazer esses encontros remotos. Pode seguir. Ok. Pronto. Vamos agora ao Google Meet, certo? Enquanto isso, eu vou só abrir um parênteses aqui, né, já que a gente vai linkar o Google Meet. Tudo que é criado no Google Sala de Aula, das atividades, ele já abre aqui, né, Google Agenda, e ele também já deixa na pasta da turma do Google Drive. Então, minhas atividades, elas ficam linkadas, né, guiadas ao Google Agenda, e aí elas também avisam, não tem como informar, não lembrei da atividade. Vou ser avisado via Google Agenda também. Pronto, vamos ao Google Meet. Lembrando, é necessário estar logado à conta Gmail ou à sua conta institucional. E quando tiver logado, né, na sua conta institucional ou na sua conta Gmail, clique no botão aqui, os 9 quadradinhos do Google Apps, e depois em Google Meet. E aí a gente vai estar abrindo a nossa página principal aqui do Google Meet, certo? Um ponto interessante sobre a diferença entre o Google institucional, né, o e-mail institucional e o Gmail. No e-mail institucional, o professor que cria a videochamada, ele tem a opção de gravar a aula, gravar a tela dele com todos os participantes. Na opção de Gmail, essa funcionalidade não está disponível. Então, se você pretende gravar a sua aula, gravar a sua reunião, você vai ter que estar usando a conta institucional. E, nesse caso, se eu criar uma videochamada com a conta institucional, os demais não precisam ser de uma conta institucional. Eles podem acessar via conta Gmail, diferente do Google Sala de Aula, que faz restrição de domínio. Então, entrei na tela de videochamada, né? Então, eu tenho a opção iniciar uma reunião, digitar o código de uma reunião ou agendar uma videochamada no Google Agenda. Eu vou iniciar aqui agendando uma videochamada no Google Agenda, certo? Então, vamos lá. Cliquei na opção Agenda uma videochamada no Google Agenda, e aí eu posso criar uma videochamada que vai ser de um dia específico, de um horário específico, e enviar para os participantes. Então, aula 4, materiais. Vai ser o nome dessa minha aula. Ela vai ocorrer no dia 26 de junho. Eu vou colocar o horário aqui 3 horas até 4h30. 4h30. E aí eu posso colocar já o e-mail dos meus alunos, se aí eles não vão pedir permissão para participar dessa aula. Quando o participante ele não é convidado via e-mail, ele tem que pedir permissão para participar dessa videochamada, e o participante que criou a videochamada, ele tem que permitir ou negar que esse aluno participe. Então, eu posso colocar o e-mail aqui dos professores que vão fazer, ou dos alunos, dos participantes que vão fazer parte dessa videochamada. E aí, criar. Olhe bem que aqui ele já me dá o link dessa aula. Então, eu posso mandar esse link com antecedência para os participantes, eles vão poder acessar. Outro ponto. Na conta Gmail, eu posso até 100 participantes. Na conta institucional, eu posso até 250. Então, essa também é uma outra diferença. Então, salvei aqui, e aqui fica o agendamento da minha videochamada, ok?
ok? Ah, não, eu quero abrir uma videochamada e eu já quero iniciar ela com meus alunos. Então, você vai clicar em iniciar uma reunião. Vem aqui. Iniciar uma reunião. Pronto. Aqui, podemos ver que ele já me mostra a minha câmera. Então, ele já me dá o botão aqui de câmera e de microfone para que eu possa fazer a configuração do microfone que eu vou utilizar e da câmera que eu vou utilizar. Ele me dá o link aqui da reunião. Então, eu já posso compartilhar esse link com meus alunos. E ele me dá a opção de participar agora e de apresentar. Participar agora, eu vou entrar direto na sala já. E aí eu vou esperar as outras pessoas e já posso começar. Em apresentar, o que essa opção faz? A opção de apresentar, você pode compartilhar a sua tela com os participantes. Então, eu vou clicar em apresentar. E ele vai me dar a opção de compartilhar minha tela via guia do Google Chrome. Então, eu posso colocar uma guia, que são uma dessas abas do Google Chrome. Ele vai me dar a tela inteira, eu vou compartilhar a tela inteira do meu monitor, ou a janela de um aplicativo. Se eu tiver, por exemplo, um PowerPoint aberto, um software aberto, ele vai me dar essa opção também de compartilhar. E na opção participar agora, eu vou entrar direto na minha sala. Então, se eu clicar em participar agora, ele já me dá o link novamente dessa turma, né? Eu posso compartilhar esse link com outras pessoas. E pronto. E aí eu tenho aqui o menu do Google Meet. Deixa eu só... Eu tenho o menu do Google Meet. Deixa eu... Aqui embaixo eu tenho detalhes da reunião, que aí eu tenho o link dessa reunião para os meus alunos. Aqui eu não consigo muito ver porque eu estou compartilhando a tela, mas aqui está a opção de desativar meu microfone, sair da chamada e desativar minha câmera. Aqui eu tenho aquela opção de apresentar agora, que eu posso apresentar minha guia, minha janela, a tela do meu monitor. E aqui eu tenho algumas opções também do Google Meet. Uma delas, muito utilizada, é alterar o layout, tá? Uma visualização melhor. Então, eu tenho uma barra lateral. Eu tenho barra lateral, que fica quem está falando em destaque na barra, e os demais de um lado. Eu tenho de destaque, como está agora, só eu estou na chamada, então só aparece meu rosto. Eu tenho a opção também de mosaico. E aí fica um quadradinho com várias pessoas. Se eu clicar em mostrar todos aqui, ó. Se eu clicar em mostrar todos, e aí ele vai me mostrar todas as pessoas que estão na minha chamada. Se eu clicar em chat com todos, eu vou abrir o chat e vou poder falar com as pessoas que estão dentro da videochamada. E aí, o pessoal sempre pergunta algumas extensões, algumas formas de deixar o Google Meet melhor, né? A gente tem algumas extensões, essa extensão que eu já utilizo, que é o Ride View, ela permite que você veja o rosto de todos os participantes em mosaico. Eu vou mostrar rapidamente como a gente consegue chegar nessa tela. Então, isso também já está na nossa trilha, certo, pessoal? Eu coloquei, inclusive, outras 2 ou 3 extensões que melhoram também o uso do Google Meet. Então, você vai em Google Chrome Web Store. Você vai pesquisar a loja do Google. Então, a loja do Google se chama Chrome Web Store. Você vai pesquisar o nome da extensão que você quer, ou da ferramenta que você quer, que tem alguma extensão. E aí você vai clicar usar no Google Chrome. Pronto. Você escolhe a extensão que você quer e você vai clicar em usar essa extensão. Pode ver aqui que eu já tenho uma extensão utilizada, que é o Google Meet Gridify, viu? E aí eu posso clicar usar no Google Chrome e quando eu abrir a minha tela da minha videochamada, eu vou ter que atualizar ela para a extensão valer e aí eu vou poder utilizar ela.
algumas extensões pedem que os participantes também tenham essa extensão instalada. Outras extensões já não pedem, não. Quando um aluno entra na chamada, porque eu estou só na minha chamada, eu vou ter um menu aqui. E é o que eu posso fazer nesse menu do meu aluno. Eu tenho 3 opções para esse meu aluno. Eu posso mutar esse aluno. O aluno está com o microfone ligado, fazendo barulho. Eu posso clicar lá nesse aluno e mutar. Só esse aluno ele pode se desmutar. Então, se eu mutar o aluno, ele tem que ir lá e se desmutar. Eu tenho a opção também de deixar esse aluno, alguém que está falando, em destaque. Eu tenho um pinuzinho, eu clico e aí fica em destaque na tela para essa pessoa ficar em destaque, já que ela está falando. Eu tenho a opção também de remover essa pessoa da videochamada. Então, eu posso remover uma pessoa da videochamada. Aqui eu não estou no meio institucional da UFRN, né? E eu queria gravar minha tela, mas eu não estou no e-mail institucional. E como eu falei, apenas a conta institucional, o G Suite Pago, ele tem essa funcionalidade. Como eu faço isso? Você vai clicar nesses 3 pontinhos aqui, de mais opções. E aqui em cima de alterar layout, eu vou ter a opção gravar reunião. E aí eu clico, vai aparecer aqui no cantinho gravando. E o Google também dá um aviso para que você peça permissão a todos os participantes para que essa gravação essa videochamada seja gravada. E aí eu aconselho que você peça para que o pessoal vá ao chat e diga, olha, eu aceito a gravação da videochamada, porque o chat também fica registrado. E no término dessa reunião, você tem que ser o último a sair, e aí todo mundo saiu da reunião, você vai interromper a chamada, e quando você interromper a chamada, ele vai começar a salvar esse arquivo da gravação da videochamada. E aí esse arquivo vai ser enviado ao seu Google Drive e ao seu Gmail, um link do vídeo da videoaula que foi gravado. E aí você pode compartilhar com outras pessoas. Então, basicamente é isso, as funcionalidades do Google Meet. Com as extensões, ele fica com um uso muito mais diferenciado e até mais dinâmico. Por exemplo, eu estou usando aqui uma extensão que se chama WebPaint, que eu posso escrever na minha tela. Então, se o professor quiser abrir o Paint e fazer alguns dados, tem uma ferramenta do Google também que se chama Jamboard, e ele é um quadro branco, então o professor também pode utilizar e deixar um pouco mais dinâmico essa videoconferência. Então, pedir que os alunos compartilhem telas, pedir que os alunos peçam permissão para falar, isso facilita e deixa a videochamada mais interativa também, e não apenas só uma pessoa falando com as extensões. Como eu falei, a gente está fazendo um pouco aqui por cima, o material mais aprofundado ele se encontra nas trilhas, e agora se eu tiver um tempinho, espero que eu ainda tenha um tempinho, quando alguém pede para entrar na sala da gente, da videochamada, aparece essa mensagem. E aí, quando aparece essa mensagem, você pode permitir ou negar que essa pessoa participe da videochamada. Eu aqui vou permitir que ela participe. E aqui, ó, cliquei no cantinho. Eu tenho os botões que eu citei, de mutar, remover ou fixar essa pessoa na minha tela. Ok? Essas foram um pouco as considerações sobre o Google Meet, sobre o Google Sala de Aula. Perguntas, a gente tem um fórum de perguntas e respostas. E também podemos estar discutindo aí no chat. Professor Denis, eu ainda tenho algum tempo para apresentar as trilhas? Rodolfo, assim, nós estamos a praticamente 10 minutos para as 5. Eu sugiro, então, para você apresentar rapidamente as trilhas, né, porque algumas pessoas até perguntaram o que são essas trilhas. É o recurso autoinstrucional que eu mencionei na minha apresentação no início. Sugeri que o Rodolfo ele abra só uma, porque a ideia é que esses recursos auxiliem vocês, né, cursistas, quando estiverem conhecendo a plataforma, as ferramentas. Ele vai guiar vocês na utilização e configuração de maioria, aliás, até mais do que o Rodolfo apresentou, uma parte das ferramentas discutidas aqui. Tá? Então, Rodolfo, acho que rapidinho, depois a gente passa para as perguntas. Ok. Então, pessoal, acessando o ambiente virtual, né, a gente tem um tópico aqui do uso de ferramentas G Suite, meu tópico do professor Denis. E aqui a gente, no finalzinho, a gente tem a opção trilhas das ferramentas Google.
Eu tenho algumas trilhas nela, já estão com um link, onde você pode estar clicando. Eu vou estar abrindo a trilha do Google Sala de Aula, para a gente poder visualizar como funciona. Então, eu tenho a descrição aqui da trilha, né? A descrição que é o Google Sala de Aula, a descrição da trilha, e eu vou pedir o e-mail do usuário, também para que a gente possa mandar um feedback e ter um respaldo de quem está respondendo. Então, eu vou colocar o meu e-mail, vou clicar em próximo, e aí eu vou ter o passo a passo de como eu chego no Google Sala de Aula e como eu navego pelos aqueles menus de atividade, de mural e tudo mais. Então, o primeiro passo, acesse o site do Gmail, a página do Google, que eu tenho uma imagem. Fiz e estou pronto para iniciar. Não tenho conta Gmail, o que eu faço? E aí eu posso escolher. Como eu já tenho conta Gmail, eu vou dar continuidade. Pronto. Agora que você já está devidamente logado, vamos seguir algum passo. Muito importante, sempre logado na sua conta Gmail. Acessando pelo menu do Google Apps. Então, o menu, barra de rolagem, Google Sala de Aula. Primeiro, fiz. Segundo, fiz e fiz. Todos marcados, vamos para o próximo passo. Cliquei. E agora eu tenho um sumário das possibilidades dentro do Google Sala de Aula. Caramba, Rodolfo, você explicou já como criar turma, menu mural, mas eu não entendi muito a questão de notas, rúbricas e devolutivas, né, os feedbacks. Então, você vai clicar aqui no 6 e vai entrar nesse mural. E aqui nesse mural, a gente vai estar explicando com texto e com imagem como funciona, né, esse menu de notas, rúbricas e devolutivas. Então, sempre com as imagens direcionadas com números, para que o professor ele consiga visualizar do que a gente está falando na tela e o que a gente está escrevendo. Então, aqui eu já tenho um material, e aí um outro material sobre feedback também aqui. Ah, Rodolfo, já finalizei essa parte, eu queria ver mais, um pouco mais. Então, você pode clicar em voltar ao sumário, próximo, e aí você vai escolher um outro menu. Então, a gente tem aqueles menus principais, né? O criação de turma, o processo de criação de turma, o menu de mural, o menu de atividades, o menu de pessoas e o menu de configurações e, por fim, notas, rúbricas e devolutivas. E aí você vai escolher um desses menus e vai dar continuidade à sua trilha de aprendizagem. Essa trilha ela tem a linha toda autoinstrucional e, além dessa trilha, como a gente já falou, né, a gente tem um fórum de perguntas e respostas. Então, eu quero começar do zero, ver de fato como criar uma sala de aula. Então, eu vou criação da turma, todos os passos para criar a minha turma, e aí eu vou dando sequência de acordo com o avanço dos menus. Ok? Isso é uma trilha de aprendizagem que a gente criou. A gente tem a do Google Sala de Aula, a gente tem a do Google Meets, a gente tem a de Google Formulários e uma para criação de Gmail. Tanto o Gmail institucional, quanto o Gmail conta pessoal. Pronto, professor Denis, eu acredito que a gente conseguiu mostrar um pouco das ferramentas do Meet, sala de aula, pela essa questão do tempo. Também a gente tem a trilha como um material mais aprofundado sobre essas ferramentas. Então, se tiver alguma dúvida, acho que agora é o momento, senão a gente tem um fórum de perguntas e respostas. Então, obrigado, Rodolfo. O pessoal já identificou aqui que você é um nativo digital de verdade, né? A velocidade com que você fala e utiliza as ferramentas, né? Então, os professores, os cursistas poderão acompanhar o vídeo, depois estará disponível, como você falou, também nas trilhas e nos fóruns. E nós temos, sim, várias perguntas. A Amanda, ela separou para a gente. Vou pedir para a Amanda disponibilizar para a gente poder fazer a pergunta, tá? Então, já tem alguns aqui, que a primeira é: tem como controlar a frequência no Classroom ou Meet? Certo. Podemos controlar a frequência no Classroom. Como podemos controlar? De acordo com as atividades. Se você passa atividades para os alunos, essas atividades são atribuídas a ele. E o professor, no menu de atividades e no menu de notas, ele pode visualizar quem devolveu essas atividades ou não na data limite. Então, o aluno ele pode devolver uma atividade depois que o tempo se encerrou, mas ele vai mostrar lá que foi devolvida com atraso. Então, nesse formato, a gente pode ver se o aluno teve frequência naquela atividade ou não. No Google Meet tem uma extensão chamada... Eu não vou lembrar o nome dessa extensão agora, mas ela está no nosso material, onde a gente controla a frequência de quem entra na videochamada. Então, você ativa essa extensão,
ela vai criar uma planilha do Google Planilhas, e aí, assim que uma pessoa entrar na chamada, ela vai marcar o tempo em horas, minutos e segundos de dia, e que aquela pessoa entrou na videochamada. Então, na medida que a pessoa entra, essa extensão ela já marca o horário. E você também pode fazer isso de formato manual também, pedindo que assim que o usuário entre, ele coloque no chat, para se informando do nome e que está entrando na videochamada. Então, a gente tem essas formas aí de controlar a frequência. Isso. E lembrando, pessoal, uma das perguntas alguém comentou, quando a gente apresenta o Classroom, vou repetir o que eu disse na apresentação, não é para rivalizar com o SIGA-A, é uma opção a mais, o registro oficial ele permanece no SIGA-A, mas é como uma opção. A vantagem do Classroom é que ele pode ser integrado ao Meet de forma mais facilitada, direta, assim como o Google Drive. Né? Então, é nessa razão. Mas é claro que cabe ao professor, dentro do seu contexto, da sua aula, entender qual é a ferramenta mais adequada. Outra pergunta é sobre as trilhas que o Rodolfo falou, eu vou esclarecer, é aqueles links que ele apresentou agora no final da fala dele, mas também estão disponíveis no nosso Ava Progesp. Então, você vai clicar no link e ele vai mostrar aquele roteiro para você criar essas ferramentas e acessar essas funcionalidades que o Rodolfo apresentou aqui. Tá bom? Então, é o nosso material didático, vamos chamar assim, autoinstrucional e com alguma interatividade entre o cursista e o material. Bem, outra pergunta é, existe uma forma que impeça o download de uma videoaula, que deixamos o link disponível no SIGA-A, que foi gravado através do Google Meet? Lembrando que se você gravar no Google Meet, ele fica lá, e se for integrado ao Classroom, ele fica disponível no seu Google Drive. E aí, Rodolfo, você tem como responder se é possível impedir o download? Não, não é possível impedir download de um vídeo que é compartilhado via Google Drive. O aluno fica possibilitado de fazer o download desse vídeo. Então, não temos como fazer esse bloqueio. A não ser que se tenha alguma ferramenta de segurança de vídeo, se não se permita fazer o download, mas aí não é uma ferramenta nativa do Google Meet, e eu também não conheço nenhuma que faça esse serviço. E a gente entende que essa pergunta é por uma questão até de segurança de nós professores, né, em tempos aí de perseguição, vamos chamar assim, mas eu diria que este é uma solução a qual não há o que fazer. Até no presencial, nada impede que alguém esteja lá gravando, vai pelo celular quando ele está falando. Claro que é mais fácil de tentar identificar, mas ainda assim eu entendo que esse risco ele não é excluído. Tá? Então, realmente não é impossível impedir não é possível impedir esse download, realmente tentar, com os alunos com um contrato didático, tentar chegar em algum acordo. E também não sei se a UFRN ela tem alguma coisa em relação à proteção da imagem do professor. Né? Aí nós não temos essa informação também. Mas podemos levar para a administração central. Outra pergunta. No Classroom e Meet, é possível compartilhar algumas funções com os monitores? O Rodolfo pode aprofundar, mas você pode colocar no Classroom eles como professores também. Né? No Meet, Rodolfo, não sei se você tem essa mesma opção, algo semelhante. Imagino que não. Já que o Meet ele é uma adaptação pedagógica, né? Ele é educacional, como a gente chama, ele não é educativo, que foi pensado com essa finalidade. Mas no Classroom é possível colocar até além de um professor que criou, mais 2 professores como professores da disciplina, não é isso, Rodolfo? Confirma, por favor. Isso, no Google Sala de Aula, a gente pode colocar outras pessoas como professores, né, na nossa turma, e aí elas têm praticamente todas as nossas permissões, elas só não podem excluir a sala. Então, elas ficam como professores. No Google Meet também não temos nenhuma opção de ser monitor, mas o aluno ele pode estar auxiliando no chat também, auxiliando, enviando materiais. E no Google Sala de Aula, praticamente tudo fica visível para o aluno, exceto as tarefas, né? Mas se o aluno tiver a opção de ser professor, ele pode sim estar auxiliando como monitor. Isso. Então, para o Meet, uma solução é colocar este monitor e pedir para ele gerenciar a interação no chat. Mas a parte de, como o Rodolfo falou, de desmutar, né, desatar o microfone, só vai estar disponível para quem criou a sala. Tá? Então, outra pergunta, Rodolfo, fez muito sucesso a usar as extensões que você utilizou. Estou perguntando como é essa ferramenta para riscar a tela. Né? E aí eu falei na minha apresentação, você me confirma que você estava preparando uma trilha também sobre as extensões. Não sei se esta vai estar presente.
senão já fica o pedido, porque eu acho que as pessoas se interessaram bastante. Pronto, essa extensão, ela se chama WebPaint, ela está disponível também no Marketplace do Google Chrome. Ela, quando adicionada, ela já fica lá no cantinho, né, o símbolo do Paint, para ser riscado a tela. Então, ela já também está na trilha do Google Meet, falando na parte de extensão, o link dela. Eu coloquei no chat o nome dela, então é só procurar WebPaint no Google, que já vai aparecer essa extensão. Tá. E aí, por causa do tempo, que a gente já está chegando, né, já chegamos às 5 horas, o pessoal da organização fala aí se a gente tem mais alguns minutinhos, ainda tem aqui pelo menos 4 perguntas. Uma delas é, quando entro para apresentar, consigo desligar som e câmera? É isso, ele consegue, e ele não conseguiu compartilhar a apresentação de slides. Aí o Rodolfo mostrou aí a função. Mas falei, Rodolfo, é possível quando eu estou na função apresentar, eu consigo desligar o som e câmera? Não sei se ficou claro da pessoa falando dela ou de alguém que está assistindo, né? Certo, vamos lá. Quando você apresenta um documento, material, você consegue sim desativar seu microfone, sua câmera, e aí você escolhe qual documento você vai compartilhar. Eu só não compartilhei um documento porque, como eu já estou fazendo um compartilhamento de tela, eu iria acabar perdendo aqui no YouTube a minha configuração de tela. Mas é possível sim você compartilhar sua tela com microfone e câmera desligados. E os participantes também podem compartilhar suas telas, né? Agora o dono da sessão, acho que ele pode mediar isso, né? Se permite ou não, ou cancelar. Isso. Tá. Um outro ponto é como fazer para compartilhar uma apresentação, apresentar e ver os outros participantes. Acho que ela quer dizer como é que ela mostra a tela dela com o slide e fica a imagem da pessoa falando, os participantes. Semelhante ao que a gente fez aqui nessa outra ferramenta. Eu acho que é somente com uma extensão, né, Rodolfo? O grid, né? Isso, tem uma extensão chamada Google Grid View, e aí você consegue ter a sua tela que você está apresentando e também visualizar a sua câmera dentro dessa apresentação. E aí é uma extensão que também está na nossa trilha já do Google Meet. E aí lá no... Pode falar. Acho que caiu a fala do Rodolfo, não sei se está mudo. Bem, eu vou então continuar aqui. O Rodolfo estava falando que tem essa trilha, tá, com o Google Grid. É uma extensão do Chrome, que é o navegador de internet. Mas, salvo engano, também está disponível para outros navegadores. Vou aqui ver mais as outras perguntas. Ver se eu consigo. Rodolfo, acho que teu vídeo está travando. Vê se voltou agora. Foi? Agora está voltando. Ok. Problemas técnicos. Então, para concluir, tem mais uma pergunta. O Google Meet permite transmitir online a reunião para o YouTube? Isso. O Google Meet ele tem a opção de streaming. Então, você pode estar fazendo streaming até 100 mil pessoas, se não me engano. Mas como uma função também diferente, você tem que estar com sua conta institucional. E lá perto do botão de gravar tela, você vai ter a opção de streaming. E aí você pode estar fazendo a streaming do Google Meet também. Mas aí ela não vai para o YouTube, tá, pessoal? Essa opção, ela é permitida. Né? No caso do stream, as pessoas só assistem, né? Não tem nem como interagir pelo chat, como diferente do YouTube. E como o Rodolfo falou, tem que estar na mesma conta domínio, ou seja, @gmail ou na @imd.edu.br. Tá? Bem, essas são as perguntas que nós conseguimos fazer a curadoria aqui. Se tiver mais alguma dúvida, coloquem no nosso fórum. Também compartilhei na apresentação de slides o e-mail meu do Rodolfo, a Amanda pode compartilhar também o dela, nós estaremos disponíveis. E só para dar uma visão geral sobre a conta do Gmail, do Google, G Suite, na conta da UFRN. Alguns professores falaram que não encontraram, ele deve estar disponível, é para estar disponível no SIG-RH, né, naquela parte inicial, abaixo da foto de vocês, professores. Se não estiver, a gente solicita que entre em contato com a Sinfo, abrir um chamado para esse pedido. Tá? Realmente é uma conta temporária, né? Alguns até perguntaram como é que ficam os arquivos que foram salvos, né? Foi uma mesma dúvida que eu tive, contatei a Sinfo, e eles vão considerar essa possibilidade, né, de como migrar esses arquivos para uma conta definitiva. Afinal, neste contexto, foi uma solução temporária, né, emergencial, que eles encontraram para atender essa demanda
do uso das ferramentas do Google Sala de Aula, sem que professores precisem usar sua instituição particular, melhor dizendo, e além das características que a conta paga, como o Rodolfo falou, ela permite, com 250 pessoas no Google Meet, né, o uso de streaming, sem falar a integração com o Google Classroom, tá bom? Então, é isso, né, eu mais uma vez agradeço a Progess pelo convite, agradeço também ao Rodolfo por ter disponibilizado aqui o tempo dele para apresentar, agradeço o Júnior e a Juliane que fizeram a tradução em Libras, e agradeço, estamos disponíveis para o que precisarem agora no novo projeto. Bom, boa tarde, fiquem em casa, fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.